Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ingrid e hoje nós vamos resolver alguns exercícios referentes à aula sobre Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? Primeira questão: qual foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial? Então, é importante aqui a gente lembrar alguns pontos, da Grande Guerra. Primeiro, que ela aconteceu entre o período de 1914 a 1918, E aí, quais foram as causas, as principais causas desse conflito? Primeiro, a gente tem os conflitos imperialistas, que são aquelas disputas por territórios entre os países da Europa, em busca de mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima. Nós já falamos isso bastante. Outro fator é o nacionalismo, que é a defesa da sua nação, seja por questões culturais, étnicas, povo, é ter o sentimento ali de supremacia, de defender o seu território. Temos também a paz armada. A Europa viveu um momento de ascensão econômica, inclusive de Belle Époque, de modernidade, de desenvolvimento, mas devido ali à corrida imperialista, havia-se rumores de uma possível guerra, de um possível conflito mundial, e por isso a gente vai ter uma grande produção de armas, de inovações tecnológicas que vão fomentar ainda mais essa grande guerra. E por fim, nós temos a defesa dos estados autônomos, que são aqueles territórios que fazem parte da região dos Balcãs, como Eslovênia, Eslováquia, que queriam a sua independência. E aí, nós vamos ter também a divisão dos blocos, das alianças, a Entente e a Aliança. E quando é que de fato ela começa, Qual é o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial? É o assassinato do príncipe, do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Ele foi visitar a região da Sérvia, e foi lá fazer um desfile no carro junto com a sua esposa e acabou se levando tiros do príncipe Gravili, que era um ativista sérvio, que lutava pela independência da Sérvia. E aí foi o estopim, o que faltava para que o confronto começasse, porque a aliança vai tomar partido do Império Austro-Húngaro e a Entente, Inglaterra, França e Rússia vai ficar do lado ali da Sérvia, iniciando o grande conflito mundial. Entendido? Relembrou aí essas coisinhas? Vamos então para a segunda questão. Por quais países era composta a Tríplice Aliança e Tríplice Entente, E aí aqui nós vamos ter, fazendo parte da Tríplice Aliança, nós temos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. A Alemanha ela entra na guerra porque estava se desenvolvendo na parte industrial, assim, de maneira muito rápida, estava numa ascensão econômica muito boa, inclusive também na marinha, e queria se tornar a principal potência mundial. O Império Austro-Húngaro queria garantir que os povos eslavos continuassem fazendo parte do seu império, e a Itália entra mais como apoio à Alemanha e de quebra também conseguir novos territórios. Do lado da Tríplice Entente, a gente vai ter a Inglaterra, a França e a Rússia. A Inglaterra vem para continuar sendo a principal potência mundial, a rivalidade dela era principalmente ligada à Alemanha, que virou a sua concorrência em termos industriais e também navais, então ela queria garantir a sua supremacia. A França também vem com motivos contra a Alemanha
devido ao que a gente chama de revanchismo francês. Na Guerra Franco-Prussiana, a França tinha perdido um território chamado de Alsácia-Lorena para a Alemanha, e ela via na guerra uma possibilidade de recuperar esse território, e a Rússia em defesa aí dos povos eslavos que fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? Então ela entra na guerra para libertar esses povos e realizar o sonho dela, que é o pan-eslavismo, né? Que era fazer aquela grande nação formada um Estado único dos povos eslavos, ok? Então, eis aí a divisão dos blocos e as razões de cada um para ter entrado nesse conflito mundial. Próxima questão. De que forma o Brasil participou desta guerra? Então, gente, o Brasil vai ter assim, uma participação, digamos, bem discreta, tá? Ele vai enviar médicos do lado da Entente para cuidar dos feridos, cuidar dos soldados. Então, em termos de combate, de fato, nós não vamos ter, e sim mais nessa parte dos bastidores, né, de estar ajudando ali a cuidar dos feridos. Uma participação mais ativa na guerra nós vamos ter só na Segunda Guerra Mundial, onde de fato a gente vai enviar soldados para combate e tudo mais. Mas por enquanto a gente teve assim, uma participação bem discreta, mínima na Primeira Guerra Mundial, tá? Próxima questão. Neste combate houve utilização de novas tecnologias bélicas? Comente. Sim, né? Bastante. A Segunda Revolução Industrial trouxe assim uma inovação de produtos enormes para o mundo todo e inclusive na parte bélica. Nós vamos ter utilizados na guerra o surgimento de metralhadoras, espingardas, aviões de caça, aviões de guerra. Nós vamos ter fuzis, canhões, submarinos e também armas químicas, né? Que eu acho uma das assim mais trágicas, né? Porque ela vai te matando aos poucos, né? Como, por exemplo, o gás mostarda, que provoca, assim, queimaduras na pele terrível. Então, essas são uma das inovações bélicas que a gente vai ter durante a Primeira Guerra Mundial. Quinta questão. Que fato histórico marcou o fim do conflito? Vamos lembrar aqui as fases que a Primeira Guerra teve, né? A primeira fase... Nossa, esse aqui ficou complicado. A primeira fase é a que a gente chama de guerra de movimento, que foi aquele período em que os países vão avançando de território a território, estabelecendo bases, criando estratégias. E aí nessa fase a gente vai ter a Alemanha se dando um pouco melhor, avançando mais do que os países da Entente. No segundo momento, na segunda fase, a gente vai ter a fase das trincheiras, que foi sem dúvida o que mais marcou a Primeira Guerra Mundial, que foi o período em que vão ser construídas valas no chão, né, de quilômetros e quilômetros de distância, e ali eram os locais de combate entre os soldados, onde eles comiam, dormiam, cuidavam dos feridos, perdiam seus companheiros. Então foi um momento muito difícil, traumático pelos soldados, e que uma tática de guerra que de fato marcou aí a Primeira Guerra Mundial. E foi uma fase de equilíbrio entre os dois blocos, né? Diferente da primeira, em que a gente vai ter a Alemanha sobressaindo, esse é um momento em que tanto a Entente quanto a Aliança ficaram equilibradas na guerra. E aí, por fim, a terceira fase, que é quando ela termina, é o momento da entrada dos Estados Unidos na guerra. E é justamente essa entrada que marca aqui o fim desse conflito. Desde o início, os Estados Unidos estava do lado da Entente apoiando, mas ele não tinha entrado de fato. Ele ajudava mandando armas, alimentos, emprestando dinheiro. E aí,
em 1917 ele resolve entrar na guerra do lado da Entente, com todo o gás, com dinheiro, com o exército ali todo ok, o que dificultou bastante a situação da Alemanha, até porque a Itália, que era do lado, vale lembrar aqui que a Itália, que era do lado da Aliança, já havia passado para o lado da Entente, e a Alemanha e o Império Austro-Húngaro ficou ali entre França, Alemanha, Itália e Estados Unidos, né? Contra eles, o que ficou difícil de ter uma reação, e no ano de 1918 a Alemanha acabou assinando a sua rendição. Então, o fato que marca o fim desse conflito, com certeza, é a entrada dos Estados Unidos. Próxima questão. Sexta. A Grã-Bretanha foi perdendo a supremacia econômica mundial para o rápido crescimento industrial da Alemanha, o que originou uma intensa rivalidade anglo-germânica. O texto acima apresenta a característica de um dos fatores da Primeira Guerra Mundial, denominado de A. Conflitos imperialistas, B. Corrida armamentista, C. Corrida de alianças, D. Política de alianças. Essa rivalidade, né, econômica, de supremacia econômica, o que quer dizer isso? De quem seria a principal potência mundial, que aconteceu aí entre a Alemanha e a Inglaterra, se dá principalmente pela questão dos conflitos imperialistas, né, a disputa de territórios que elas vão levar aí para resolver na Primeira Guerra Mundial, ok? Sétima. Na política de alianças, 2 blocos foram criados, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, por meio de A. Acordos econômicos, políticos e militares perfeitos, né? Nós vamos ter ali acordos entre os países que faziam parte do mesmo bloco, econômicos, para se fortalecer economicamente, como tratados de comércio, por exemplo, políticos também, inclusive em defesa do liberalismo, e militares, né? Blocos militares, o exército, o apoio de um exército a outro ali, também a gente vai ter. Por isso, o item correto é o item A. Próxima questão. Quais são os países que faziam parte da Tríplice Aliança? Essa é fácil, né, gente? A gente acabou de falar. A. Alemanha, Áustria, Império Austro-Húngaro, né? Aqui tá separado por uma vírgula, mas é o Império Austro-Húngaro, e Itália. Perfeito, o item A. Apesar de que após o primeiro ano de guerra a Itália muda para a Entente, mas no início da guerra ela inicia do lado da Aliança, ok? 9. Assinar a alternativa correta em relação aos fatores que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem item A. Conflitos imperialistas, ok. Política da aliança, também. E corrida armamentista. Gente, a corrida armamentista a gente vai ter na Segunda Guerra Mundial, tá? Ela não faz parte da Primeira Guerra Mundial, e sim da Segunda. Então, por isso que o item A está errado, por causa da corrida armamentista. B. A Belle Époque, que é aquele período de modernização, né? Os conflitos imperialistas e a política de aliança. A gente não vai ter a política de aliança como algo que desencadeou. Corta. Vamos fazer a 9ª questão. 9ª questão. Assinar a alternativa correta em relação aos fatores que desencadearam a Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem A. Conflitos imperialistas, políticas de aliança e corrida armamentista. Então, conflitos imperialistas, ok, né? A política de alianças, gente, ela na verdade não foi um dos fatores, ela já foi uma das consequências que a gente vai ter, né? Que é a divisão dos blocos. A corrida armamentista, ela faz parte da Segunda Guerra Mundial, tá? Ela não entra aqui na Primeira Guerra Mundial, não. B. A Belle Époque, ok, que é um período de modernização que a Europa vai estar vivendo e de supremacia desses países. Os conflitos imperialistas, ok.
E as políticas de aliança. Acabei de dizer, a política de aliança que torna o item B errado, assim como também tornava o item A. C. A paz armada, o nacionalismo e a Belle Époque. Perfeito. A gente tem aqui como fatores a produção de armas bélicas, né? Bastante, num número bem significativo naquele período. O nacionalismo, que é ali a defesa da sua nação, do seu território, do seu povo. E a Belle Époque, que é a modernização, é um momento de grande desenvolvimento da Europa e de supremacia dos países. Então, a gente tem como item correto o item C. O item D se torna errado porque não temos políticas de aliança nem a corrida armamentista, né? Só estaria certo aqui a paz armada, ok? Próximo item, aliás, próxima questão. 10. Artigos do Tratado de Versalhes, século XX. Artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. Artigo 119. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. 171. Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a importação de carros, blindados, tanques ou qualquer outro instrumento que sirva a objetivo de guerra. Artigo 232. A Alemanha se compromete a reparar todos os danos causados à população civil das potências aliadas e a seus bens. Aqui são alguns trechos, né, que fizeram parte do Tratado de Versalhes, que foi criado na Conferência de Paris no finzinho ali, logo após a Primeira Guerra Mundial. Então vamos à questão. De acordo com o texto e com seus conhecimentos, é correto afirmar que o Tratado de Versalhes A. Extinguiu a Liga das Nações, propondo a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, em 1945, com o objetivo de preservar a paz mundial. Muito pelo contrário, né? A Liga das Nações surge no período no Tratado de Versalhes, né? E a Organização das Nações Unidas só vão existir após a Segunda Guerra Mundial. Então, esse item está totalmente errado. Item B. Estimulou a competição econômica e colonial entre os países europeus, culminando na Primeira Guerra Mundial. Totalmente errado, né? O Tratado de Versalhes, ele aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, ele já tinha acontecido, ele não foi causa e sim consequência da Primeira Guerra Mundial. C. Permitiu que as potências aliadas dividissem a Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial em 4 zonas de ocupação: francesa, britânica, americana e soviética. Gente, isso aqui faz parte da Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes foi após a Primeira Guerra Mundial, então um item completamente errado. E o item D impôs duras sanções à Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial, fazendo ressurgir o nacionalismo e reorganizando as forças políticas do país. Perfeito. Item D é o correto. Essas severas punições que a Alemanha vai sofrer vai fazer com que elas encontrem um novo caminho para ressurgir economicamente, né? Que vai ser os regimes totalitários, como o fascismo e o nazismo. E a partir disso, protagonizar em mais um grande conflito mundial, que foi a Segunda Guerra. Então é isso, meus amores. Obrigado pela atenção. Espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.